capítulo 35. Nos diz assim a palavra do Senhor: Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio, atraindo sobre mim um mau cheiro para os urubus da vida. Essa palavra ódio aí, ela no hebraico significa mau cheiro, que algumas espécies específicas em se alimentar da carniça fazem uso para poder se manter. Eu quero declarar sobre sua vida que todo mau cheiro que tem atraído essas aves do inferno sobre sua vida acaba hoje. Você vai sair daqui com a fragrância de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos já recebem essa palavra e podem dar um glória a Deus, podem celebrar, podem festejar o Senhor em nome de Jesus? Vocês trouxeram sobre mim ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: Está certo ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Daqui a pouco explico para você por que eles responderam isso aqui, por que Simeão e Levi responderam assim. Mas do verso 1 ao verso 11 diz assim: Então disse Deus a Jacó: Suba a Betel e estabeleça-se por lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu de seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel. Diga Betel. Diga de novo Betel. Diga mais alto, Betel. Na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Seja prolífero e multiplique-se, de você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Na NVI de 1994, essa última frase, reis estarão na sua descendência, nessa versão de 1984 diz: reis virão do seu corpo. Os reis já estão dentro de você, Jacó. Os reis que virão no futuro, o futuro, Jacó,
não está fora de você, Jacó. O futuro Jacó, que não é mais Jacó, o seu futuro Jacó, não está em um tempo distante, mas está dentro de você, Jacó. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. E Deus me deu essa palavra para dizer isso para você. Você está carregando o futuro. Você pode dizer isso: eu estou carregando o futuro dentro de mim. A pastora ministrou isso aqui, sem saber o que eu ia falar. Diga de novo: eu estou carregando o futuro dentro de mim. Há povos, há nações, há reis que vão se manifestar de dentro de você. Não virão de fora, virão de dentro de você. Tem gente viva aqui comigo? Sim ou não? Lá na galeria, tem gente viva aí comigo? Sim ou não? Vamos orar. Deus, o que o Senhor me mostrou nessa palavra me marcou tanto, foi tão poderoso. E eu te peço, Senhor, a tua ajuda para que eu possa de verdade compartilhar com essas pessoas que o Senhor ama. Essas pessoas a quem o Senhor se constituiu a aba delas. A esta igreja que o Senhor tem levantado nessa cidade, para ser governo, para ser farol, para ser voz profética. Que o Senhor se revele através dessa palavra. Eu oro, Senhor, de verdade, não apenas para que eu pregue bem, mas eu oro para que eles ouçam bem o que o Senhor tem para eles. Eu oro, Jesus, não apenas para que eu seja ungido, mas eu oro para que eles possam ser ungidos para ouvir com os seus corações e responderem a essa palavra, em nome de Jesus. Nós te damos, Senhor, toda a atenção, para que o Senhor ministre a nós em profundidade, porque nós estamos animados para ver qual vai ser o resultado dessa palavra na nossa vida. Porque, Senhor, nós cremos que a grama e as flores murcham, mas a tua palavra não murcha, não cai por terra, não é nunca infrutífera, ela nunca deixa de alcançar o alvo e o objetivo para qual foi lançada. E eu te peço nesse tempo aqui, Senhor, que o Senhor nos dê graça para receber essa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Eu sou casado com uma mulher extraordinária, uma mulher que é fora da curva, pontinho fora da curva. E desse casamento ela me deu 2 filhos, lindos, inteligentes e extraordinários. Mas isso é só contexto para falar para você que eu sou pai. É só isso. Quero dizer para vocês, eu sou pai. Sei que não estamos em agosto ainda, e eu espero que a gente tenha uma festa bonita para os pais aqui. Rakanchova, né? Eu sou pai. E eu tenho uma missão como pai. Quantos pais nós temos aqui? Levantem as mãos. Quantos pais nós temos aqui? E uma de minhas responsabilidades principais em relação aos meus filhos é garantir que tudo o que Deus colocou dentro deles se manifeste. E também é minha responsabilidade impedir que qualquer pessoa coloque neles algo que possa apagar ou fazer com que eles esqueçam o que Deus colocou dentro deles, porque eles carregam um futuro extraordinário, não só para a família Oliveira, não só para Paçantá, mas para Maringá, o Paraná e as nações. Então, como pai, eu tenho uma responsabilidade de garantir que o que Deus colocou dentro deles tem que vir à tona, tem que se manifestar. E olha, querido, eu aprendi isso não em um manual, eu não aprendi isso em um livro sobre família, eu não aprendi isso em um estudo, em um seminário, em um treinamento. Eu aprendi isso com Deus. Deus é o grande Pai que
tem a grande responsabilidade de fazer com que tudo que Ele plantou dentro de nós se manifeste, venha à tona, para que quando as pessoas olharem, digam: glória a Deus, aleluia. Eu aprendi isso com Deus. E quando nós olhamos aqui, é a história de um pai, pastor, de um pai de nações, de um pai de povos, mas um pai meio atrapalhado, um pai meio estranho, porque se você olhar a história, desde a gestação até a morte de Jacó, é contada em detalhes, Nós conseguimos ver Jacó na sua ultrassom, nos primeiros meses. A Bíblia diz que a ultrassom que o Espírito mostrou, estava lá, Jacó e Esaú, que era o seu irmão, brigando no ventre da sua mãe. E o texto que nós lemos aqui, Jacó já não é mais um embrião dentro da barriga da sua mãe. Jacó é um pai de 12 filhos, um pai que carregava dentro dele, já nessa ultrassom, na qual ele brigava, 12 tribos, uma nação, carregava reis, carregava histórias, carregava milagres, carregava bênçãos. E nós podemos ver ao longo da Bíblia a história de Jacó se desenvolver. Então ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, por isso recebe o nome de Jacó, aquele que puxa, aquele que atrapalha, aquele que mente, aquele que suplanta, aquele que quer ocupar de qualquer jeito os primeiros lugares. E agora Jacó está com 99 anos e continua lutando, não mais no ventre, mas fora. E a gente pode vê-lo aqui, que por causa dessa vida de luta, ele, em um dado momento, o seu irmão mais velho chega com fome e diz: eu estou com tanta fome que eu não estou nem aí para a minha primogenitura, eu quero comer. Então ele serve um prato de lentilhas, negocia com seu irmão, você conhece a história, e o seu irmão vende a primogenitura que era dele para Jacó, por um prato de lentilhas. Que lentilha gostosa é essa? Não tem lentilha gostosa, mas você vai ver que cansado, você negocia os grandes valores da sua vida com aqueles que querem passar a perna em você. Mas esse momento não é um momento alto, porque Jacó lucra com isso. E depois, num outro momento, a gente conhece a Bíblia, que a mãe diz para Jacó: seu pai vai abençoar seu irmão, vai dar a bênção, e a bênção é sua. Você tem que entender o plano aqui que eu vou passar para você. Então mata lá uns bichos, põe os bichos, porque Esaú era um animal peludo, um homem do mato, um bicho assim, meio Tony Ramos hoje, um negócio assim meio violento. E Jacó não, Jacó era meio assim, mais sem pelo, mais liso. E a sua mãe disse: põe aí uma pele de ovelha, põe aí de cabra, e quando seu pai passar a mão, vai ver que você está peludo. E ele vai lá, rouba não só a primogenitura, mas a bênção que seu pai daria para o seu irmão. Só tem um detalhe, irmão: quantos já brincaram aqui, papel, tesoura? Quantos já brincaram dessa brincadeirinha do Joaquim Pô, né? Quantos já brincaram? Você sabe que papel vence pedra vence tesoura, sim ou não? Você já brincou disso, sim ou não? Tem um detalhe: Esaú era assassino, amigo. Jacó era o homem do avental, era um gordinho da época. Vai lá no Joaquim Pô, espada vence avental, sim ou não? E quando Jacó, pela comida, vence, ele não sabia que havia uma espada atrás dele. E seu irmão então planeja matá-lo, e nós conhecemos que por causa disso, ele vive uma vida em fuga de 20 anos. Sua mãe morre, e ele vai para a casa do seu tio, lá se casa, tem que trabalhar 7 anos para se casar com Raquel, mas depois dos 7 anos, ele vai para a noite de núpcia, e lá na noite de núpcia ele não tem Raquel, ele tem Lia, que era a irmã mais velha,
E aí depois de algum tempo ele recebe Raquel, é enganado pelo seu sogro, e ele está voltando, e quando ele volta a gente descobre lá no capítulo 32, que ele tem uma experiência com Deus, lá em Peniel, e ele encontra Deus face a face, sai mancando dali, mas ele ainda precisa se reconciliar, porque na cabeça de Jacó, a sua principal luta era com o seu irmão, mas Peniel mostra que a principal luta de Jacó nunca foi contra Esaú, era contra ele mesmo, e com Deus. E com Deus. E agora, irmão, depois de toda essa trama, depois de todos esses anos, Jacó chega na terra prometida, em Canaã. Jacó merece aplauso, irmão. Jacó merece reconhecimento. 20 anos. Não veio para o velório da sua mãe. E agora voltando, ele não só carrega as dores do passado, como ele carrega o medo do futuro. O que o meu irmão pode fazer comigo, o que vai acontecer comigo depois que eu passar esse jaboque. Porque na minha cabeça, meu principal medo, minha principal luta é contra Esaú. Eu tenho que criar um jeito para lidar com Esaú. Mas preste atenção, irmão, quando você descobre sua verdadeira luta, Esaú se torna apenas um abençoador da sua vida. Os Esaús da sua vida serão colocados para te abençoar quando você de fato lutar as lutas pelas quais você nunca deveria ter fugido. Tem gente viva aqui comigo, sim ou não? E então ele faz todo o caminho de volta para Canaã. Ele chega a Siquém. E parece então que agora vai tudo de vento em polpa. Parece que agora tudo vai melhorar. Parece que agora tudo vai encaixar. Parece que aquilo que estava travado será destravado e haverá uma tsunami de bênçãos. Porque eu estou no lugar onde Deus queria que eu estivesse. Eu estou depois de uma temporada de fuga, de medo, de dor, de decepção, no lugar onde Deus queria que eu estivesse. E quando eu chego exatamente naquele lugar que eu suei para estar, que eu me esforcei para estar, uma tragédia acontece. Quantos já viveram isso? Obedecendo Deus, mesmo debaixo de obediência, mesmo na sua terra prometida, mesmo depois de terem casado quando achavam que não iam casar, mesmo depois de estarem trabalhando quando achavam que não iam mais trabalhar, mesmo depois de vencerem crises que nunca achavam que iam vencer, vem algo mais trágico tomar conta da sua vida. Ele chega na Canaã, na terra prometida, no lugar em que deveria ser tudo bênção, mas ele vê algo terrível acontecer. É aqui que eu começo a pregar para alguém nessa noite. Talvez você se esforçou tanto para estar no seu trabalho, para estar dentro do seu casamento, para estar onde está, um lugar que você imaginou na sua mente, um lugar que você desejou de todo o seu coração. Talvez seja a idade, completei 18, tirei a carteira. Talvez seja uma fase da sua vida, puxa, agora estou tranquilo. Talvez seja um certo tipo de sucesso em alguma área da sua vida. Você está nesse lugar. Você está exatamente nesse lugar onde você está se realizando. E de repente, o desastre atinge a sua família. O desastre chega na sua casa. Não mais só te circunda, mas entra dentro da sua casa. Mesmo no melhor momento da sua vida, mesmo no melhor momento da sua história. Jacó chega em Siquém, com 100 moedas de prata ele compra um terreno em Canaã. Levanta uma tenda, começa a morar lá.
E uma das filhas dele, chamada Diná, resolve dar um passeio no shopping. E nesse passeio tem um cara bonitão lá chamado Siquém, que é o nome da cidade, que é o filho do dono da cidade. E diz: que menina bonita é essa? E chega lá, mete o chaveco na menina, a menina diz: aqui não. E ele diz: aqui sim. Força a barra, estupra a menina. Jacó está ali celebrando, depois de tantos anos de luta, depois de tanto medo experimentado. Eu estou agora na terra que Deus prometeu ao meu avô, ao meu pai, e agora eu estou nessa terra que por direito e promessa é minha. Eu estou dentro desse casamento que Deus disse que daria. Eu estou nessa carreira profissional que Deus na minha juventude me vocacionou. Mas de repente uma tragédia me alcança. Jacó está lá e recebe a notícia: pai, o senhor não sabe o que aconteceu, um cabra sem vergonha daqui estuprou nossa irmã, nós precisamos fazer alguma coisa. Jacó: não, nós estamos numa terra estrangeira, numa terra de gente que a gente ainda não conhece, segura a onda. Simeão e Levi dizem assim: o senhor não vai fazer nada? Ele: não vou. E Simeão e Levi se encarregam. Simeão e Levi usam o que Deus deu a eles para enganar aqueles a quem eles iriam ferir. E tem muita gente usando o que Deus deu a você para enganar pessoas. E eles chegam com uma conversa dizendo: tudo bem, vocês querem a paz com o meu povo, com o povo do meu pai? Então vocês têm que fazer circuncisão, que é a maneira de nós estabelecermos uma aliança com Deus. E ao que tudo parece, ao que tudo indica, o discurso de Simeão e Levi é tão convincente que todos os homens da cidade dizem: vou fazer. Irmãos, vamos ser sérios. Às vezes se eu passar um vídeo aqui, você fica dormindo, você não aceita. O cara tem um discurso tão poderoso que todos os homens aceitam fazer a circuncisão. E eu não vou explicar o processo da circuncisão. Você pode olhar depois no Google e você vai entender o que eu estou falando. Todos os homens aceitaram, todos os homens fizeram. E Simeão e Levi esperaram o terceiro dia, porque quando não ressuscita ao terceiro dia, a morte toma conta. Ao terceiro dia, todos os homens circuncidados não podiam correr, não podiam se mover. Foi fácil para Simeão e Levi matarem todos os homens, vingarem sua irmã. E nós chegamos exatamente no verso 30 do capítulo 34, que Jacó diz: vocês me colocaram em apuros. Quantos aqui já não sofreram as consequências da decisão errada de outras pessoas? Levantem a mão aí. Quantos aqui já sofreram as consequências de decisões erradas de outras pessoas? Há uma saída para você. Declare isso para a pessoa do seu lado aí. Há uma saída para você. E eu prego para alguém hoje à noite aqui que está sofrendo as consequências da decisão errada de outras pessoas. Eu vim nessa noite dizer para você: há uma saída para você. Você talvez esteja com medo, dizendo: estou em apuro, o povo aqui é mais forte, tem mais recurso, eu estou perdido agora. Aquilo pelo qual eu lutei a vida inteira, eu estou agora vendo ser destruído. Eu estou vendo agora eu perder isso pelo qual eu lutei a vida inteira. Qual é a saída, pastor? A saída é voltar para Betel. Fala isso aí para a pessoa do seu lado. Volta para Betel. Eu vou explicar para você, mas diz de novo para a pessoa do seu lado: volte para Betel. Há um momento na nossa vida que a gente sofre consequências das decisões erradas de cônjuges, patrões, amigos. E como lidar com isso? Jacó não foi perguntar para Deus, mas Deus disse para Jacó:
estou vendo sua aflição, estou vendo seu medo, estou vendo sua angústia. Então vou te dar uma palavra: volte para Betel. Você vai me entender. Jacó já havia estado em Betel. A primeira vez, Jacó estava fugindo de Esaú. Jacó estava com medo. E Jacó passa por Betel. A segunda vez, Deus manda Jacó ir para Betel. Quantos estão aqui comigo acompanhando? Você vai já entender o desfecho, você vai já entender o meu ponto. A primeira vez ele passa. A segunda vez Deus manda. A segunda vez é diferente, porque Deus o mandou. E talvez você não consiga perceber que às vezes o caminho para o futuro, para revelar o futuro, não está em novas estratégias, mas revisar os antigos fundamentos do que Deus fez, de como Deus se revelou, de quem Deus é para você. Quantos estão aqui comigo? E todas as vezes em que nós nos encontrarmos em apuros, porque existe algo nos ameaçando, existe uma crise batendo na nossa porta, existe um problema dentro do nosso casamento, existe uma enfermidade dentro da nossa família, existem filhos que resistem em obedecer ao comando e à autoridade de seus pais, existe o desemprego, existe problemas de toda a natureza batendo. Nós precisamos voltar a Betel, porque em Betel Deus vai nos lembrar quem Ele é, não o que Ele pode fazer, mas quem Ele é. Talvez você precise voltar para Betel para lembrar que lá em Betel, porque Deus é, você venceu. Vou dizer de novo, talvez a maioria não entendeu. Talvez Deus precise te levar a Betel para te fazer lembrar que por quem Ele é, você venceu. Por quem Ele é, você venceu. Diga, por quem Ele é, eu venci. Você vai entender. Deus vai te levar para Betel, talvez para lembrar coisas que te desafiavam, e que você achava que não podia, desafiavam sua formação acadêmica, desafiavam seu pedigree, qualquer coisa que você viesse a fazer, que você não tivesse um treino, que você não aprendeu a fazer, mas conseguiu fazer, e por isso obteve sucesso. Deus vai te levar para Betel, para mostrar para você, que por quem Ele é, você vence. Às vezes na Bíblia vencemos por estratégias nossas, pela graça de Deus, mas na maioria das vezes a Bíblia mostra que o povo de Deus vence não pelo que Deus pode fazer, mas porque confiam em quem Deus de fato é, e porque confiam em quem de fato Deus é, eles confiam que Deus fará o que disse que faria, porque nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Mas o que Deus me revelou aqui foi: onde Jacó precisava da sua maior fé, Deus o levou para o seu lugar de maior medo. Vou dizer de novo: onde Jacó precisava de maior fé, o que vocês foram fazer, Simeão, Levi? Vocês estragaram. Eu paguei R$100 por esse terreno, paguei uma quantia, nós estamos aqui nessa terra da promessa, nós estamos vivendo. O que vocês foram fazer? Agora estou em apuros. Vocês emitiram um mau cheiro que irá atrair os urubus dessa terra, aqueles que se alimentam de processos que estão apodrecendo. O que vocês foram fazer? E Deus fala: você está precisando de fé, então vá para o seu lugar onde você teve maior medo. Parece um processo terapêutico. A primeira vez que Jacó passou em Betel, Robson, sabe qual era a dúvida de Jacó?
Eu não sei o que vem a seguir. Eu não sei, porque meu irmão está me perseguindo. Se eu vacilar, eu morro. Eu não sei o que vem a seguir. Então, se eu não sei o que vem a seguir, o maior medo de Jacó era: será que eu vou conseguir? E Deus me disse que há pessoas com esse mesmo pensamento nessa noite, nessa casa. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? A primeira vez que você passa por Betel, a impressão é que você não vai conseguir. Mas deixa eu fazer aqui uma experiência com você. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos, todos, feche seus olhos. Betel é esse lugar onde você acha que não vai conseguir. A primeira vez que Jacó passa por lá, é esse lugar onde eu não vou conseguir vencer essa crise, eu não vou conseguir escapar, eu não vou conseguir superar, eu não vou conseguir ir mais além, eu não vou conseguir. Talvez sair vivo, talvez com casamento, talvez com a saúde, talvez eu não vou conseguir. Betel é esse lugar do eu talvez não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Foi o primeiro sentimento que Jacó teve em Betel. Por que Deus o levaria de novo para lá? Se o primeiro pensamento foi esse: eu não sei o que vem a seguir. Porque quer você queira, quer não, você já esteve em Betel. Pode abrir os olhos e olha aqui para mim. Você já esteve em Betel. Você já esteve em Betel. Em lugares onde você disse: não vou conseguir. Não vou conseguir. Não vou conseguir perdoar. Não vou conseguir vencer. Não vou conseguir amanhecer vivo. Não vou conseguir superar essa crise. Deus te leva para lá, para esse lugar onde você dizia para você: eu não vou conseguir. E quando você volta para esse lugar onde você dizia para você que não ia conseguir, você está voltando para esse lugar 20 anos depois que você disse para você que não ia conseguir. E 20 anos se passaram. Sabe o que isso significa? Que você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Eu não vou conseguir. E Deus leva você para aquele lugar para dizer para você: você achava naquela ocasião, quando não me conhecia, quando você não me conhecia, você não tinha todas as garantias. E eu vou te levar para esse lugar onde você, por não me conhecer, achava que não conseguia, e agora, por me conhecer, eu quero que você perceba que eu sou um Deus que cumpre promessas, que eu sou um Deus que abre caminhos, que eu sou um Deus que estabeleço coisas novas todos os dias, em nome de Jesus. Eu estou pregando para alguém que está nessa noite aqui dizendo: eu não vou conseguir. Eu quero te dizer, há um lugar também nesse mesmo lugar, onde Deus diz: já se passaram 20 anos, você vai conseguir sim, com certeza. Não porque você tem força em você, mas porque eu tenho promessas para você, em nome de Jesus. Porque eu tenho propósitos para cumprir na sua vida. Porque eu tenho obras grandes para realizar através de você. Vai para Betel, Jacó, e lá constrói um altar. Um altar. Dá um nome para esse altar: El Bet El, Deus de Betel. Vamos lá? Vamos lá? Mais alto? Uau! Uau!
um altar que me lembra que quando eu passei aqui eu achava que não tinha ninguém, mas que de repente eu descobri que tem uma escada que liga céu e terra, que tem céu aberto, que aqui é a porta da casa de Deus. Eu descobri que tem um Deus aqui, e depois disso eu entrei em aliança com Ele, e Ele disse que estaria comigo por onde quer que eu fosse. O Deus de Betel. Todas as vezes que essa crise volta, nós precisamos voltar para o lugar onde nós aprendemos quem Deus é. Jacó não sai pulando, Jacó não sai cantando, Jacó não sai com arrepios, Jacó sai apavorado de Betel. E quando ele volta, Deus fala assim: sabe aquele lugar que você teve muito medo? Você estava fugindo do seu irmão, você achava que seria a última noite para você, e você não me conhecia, você sabia que eu era o Deus do seu avô, você sabia que eu era o Deus do seu pai, mas lá naquele lugar, você me descobriu como seu Deus, não como aquele que iria te prover, mas como aquele que estaria contigo, como aquele que andaria com você, como aquele que te cercaria, como aquele que te protegeria, como aquele que levaria você e traria você de volta, porque eu disse, e eu sou poderoso para cumprir. Deus de Betel. Betel é assustador, porque Betel é o lugar que você não sabe. Betel é o lugar que você não consegue entender. Betel é o lugar que você está fugindo, amigo. Mas Deus aparece lá e diz: acabou a fuga. Isso que você está chamando de fuga, eu estou chamando de treinamento. Quantos estão prontos para o treinamento aqui? Quantos estão prontos para treinar, mas para assumir lugares de destaque nessa sociedade, para assumirem lugares de influência nessa sociedade, que irão impactar todas as áreas dessa cidade? Quantos estão prontos para isso? O que você tem chamado de medo, Deus aparece em Betel e diz: eu sou o Deus de Betel, eu sou o Deus de quando você diz, eu não consigo, Deus aparece e diz, você não, mas eu sim, então vamos. Quantos estão preparados para ir? Não é só voltar para o lugar lá não, Luciana. É construir um altar. Porque ou você estabelece aliança com o seu medo, ou você estabelece aliança com a sua fé. Meu Deus! Meu Deus! Não só vou voltar, eu tenho que construir um altar. Com quem você está aliançado, amigo? Com o seu medo? Com a sua crise? Com as suas preocupações? Com os seus dilemas? Com as suas faltas? Com as suas enfermidades? Com quem você está aliançada? O Deus de Betel dizendo: é Jacó, eu tenho uma aliança, e essa aliança não está baseada no seu comportamento, essa aliança está baseada em quem eu sou. Em quem eu sou. E ainda, Jacó, que você seja infiel, eu permaneço fiel, porque a minha aliança não está baseada no seu comportamento, mas em nosso relacionamento. Eu sou o Deus de Betel, eu sou o Deus quando você diz eu não consigo, eu sou o Deus quando você diz eu estou com medo, eu sou o Deus quando você diz eu não posso. Deus diz: eu sou o teu Deus, aleluia. Eu quero que você diga: estou carregando o futuro. Diga de novo: estou carregando o futuro. Vá para o lugar onde a primeira vez você pensava que não conseguiria. E muitas vezes o sofá da nossa casa foi esse lugar. Lembra, Juliano? Quero falar com psicólogo, não quero falar com o pastor. Entrou lá, eu falei: vamos ver com quem você vai falar, quem que vai aparecer lá na sessão. Muitas vezes o seu Betel foi um desses corredores aqui da igreja, foi um WhatsApp de alguém, Deus dizendo para você: você não consegue, né? Mas eu consigo.
Eu sinto isso aqui queimar dentro do meu espírito, que há pessoas nessa noite quase que jogando a toalha, dizendo: eu não consigo mesmo, mas Deus está dizendo: tudo bem, tudo bem. Você diz que não consegue porque não me conhece, porque quando você me conhecer, você vai ver que eu vou fazer. Esse exato momento pode ser uma Betel que no futuro você vai ter que voltar para cá, porque você está com muito medo. E você vai voltar para esse momento e vai descobrir que você conheceu Deus de uma maneira que não conhecia antes. Você conheceu Deus de uma maneira pessoal. Você não conheceu Deus de uma maneira tradicional. O Deus que vem da religião do meu pai, o Deus que vem da religião da minha mãe, o Deus que vem da religião dos meus familiares. Mas você conhece Deus como o meu Deus, aquele que me chama pelo nome com o qual eu posso me relacionar com Ele pessoalmente. Jacó tinha uma aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com Jacó, dizendo: eu vou com você. Quando você voltar para Betel, o lugar onde você teve maior medo, para quebrar a aliança que você tem com medo, para estabelecer uma nova aliança com a sua fé, você precisa fazer algumas coisas. Quando Jacó ouviu Deus falar, Jacó disse para a turma, para a família inteira: está na hora de quebrar a aliança com os deuses de vocês. Está na hora de pôr para fora esses ídolos de vocês aqui, brincos, objetos. Está na hora de quebrar a aliança errada e estabelecer a aliança certa. E quando você desce para Betel, você não pode descer idólatra, você precisa descer com o coração aberto. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós estamos indo para Betel com os nossos ídolos, com o nosso trabalho, com a nossa família. Entenda, trabalho é importante, família é importante, é algo bíblico, mas não pode, nem deve assumir o lugar de Deus na sua vida. Seus filhos são preciosos, mas eles não são Deus na sua vida. Precisamos descer a Betel, livres da aliança com os deuses errados, e assumir uma aliança com o Deus certo. Precisamos colocar nas mãos daquele que nos chama nossos ídolos e dizer: Senhor, eu tenho tanto medo de perder o trabalho. Eu tinha medo de perder a vida, sabe, Deus? Quando eu passei a primeira vez aqui em Betel, eu tinha medo de perder a vida, porque a vida, embora seja linda, bela e precisa ser vivida, mas eu a idolatrava, eu a tinha como tudo. E quando Jacó passa lá e descobre agora de novo que está correndo risco de vida, perigo, ele descobre algo poderoso. Não há mais como descer para Betel com ídolos no meu coração. Mas não só isso, presta atenção, projeta o verso 2 para mim, por favor. O verso 2. O verso 2 diz: disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos seus deuses estrangeiros que estão entre vocês. Mas há um detalhe. Ele diz também: purifiquem-se e troquem roupa. Pergunta por quê? Não, você não quer saber. Eu prego semana que vem, vou embora. Pergunta por quê? Porque quando você desce a Betel, você precisa lembrar que o que está dentro de você é maior do que o que está fora de você. Vou mostrar. Você acha que eu estou com esse terno aqui porque eu gosto? Pastorzão está elegante. Não estou não.
Estrategicamente planejado esse negócio. Quando você desce a Betel, você precisa de roupas novas. As roupas de Siquém, que trazem vergonha e medo, devem ficar em Siquém. Pode ficar tranquilo que é só o terno que eu vou tirar. Você acha que é fácil se livrar das roupas que trazem vergonha para você? Você acha que é fácil deixar para trás a indumentária do medo? Porque às vezes o medo se torna tão parte da vida que a gente acha que se abrir mão do medo, abre mão da vida. A gente passa tanto tempo debaixo da vergonha que a gente acha que se abrir mão dela, a gente está abrindo mão da vida. Então quando você desce para Betel, você tem que se desfazer daquilo que colocaram em você. Porque o que está fora de você, se você não cuidar, vai abafar o que está dentro de você. Se você não cuidar com isso que está fora, com medo desses povos, com o pouco recurso que eu tenho, eu posso esquecer o que Deus colocou dentro de mim. E quando eu decido descer para Betel, eu preciso deixar em Siquém a roupa da vergonha, a roupa que traz o cheiro de coisas podres, a roupa daquilo que me traz a lembrança do fracasso, a lembrança da perda, a lembrança da vergonha. Então, tem como fechar aqui, Samuel? Para sair ali. Fracasso. Fracasso. Medo. Culpa. Mágoa. Experiências que não deram certo. Eu estou na terra que Deus disse que eu deveria estar, mas eu não estou seguro, porque há algo fora de mim que abafa o que está dentro de mim. Sem o verso 2, Jacó não ouviria o que Deus diz no verso 11. Olha comigo. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se de dentro de você. Mas, se o que a vida tem colocado em você pesa tanto, que você para de ver o que Deus colocou dentro de você para ver o que está acontecendo fora de você, e aí o futuro que você está carregando não se manifesta, não se realiza, não porque Deus não tenha poder, não porque Deus não consiga fazer, mas porque você está usando a roupa errada. Hoje o Senhor me disse que essa igreja se transformaria num grande vestuário para trocar roupas de vergonha, para nunca mais ficarmos em Siquém. É hora de descermos a Betel e experimentarmos quem Deus é. Aleluia. Dentro de você, o futuro é carregado. Deus colocou dentro de você algo maior do que o que está fora de você. Mas hoje de manhã eu preguei aqui sobre grandeza. Se o ministério de louvor não vier, eu já vou terminar sem ele mesmo. Pode ficar de boa, a gente aqui eu vou cantar igual o Juliano faz.
Porque igual a Luciana não dá. Ela não canta, só fica só nos dedinhos assim, ó. O Senhor disse para mim, pastora, que essa igreja hoje se transformaria num grande vestuário. Roupas serão trocadas aqui. O que causava culpa, medo, vergonha, fracasso, ódio, vai deixar lá em Siquém. Jacó recebe isso. Eu estou dizendo que acho que no próximo culto a gente vai ter isso aqui, viu, pastor? Os músicos vão ficar sentados ali, eles não vão lá para o fundo, não. 10 horas para sair lá do fundo para vir para cá. Nós vamos pôr cadeira bem ali, ó. Não adianta a mulher reclamar se seu marido vai estar aqui, não. Você vai ficar caladinho aí. Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu voltar aqui até. Troca de roupa. Fala isso para a pessoa do seu lado. Fala de novo, troca de roupa. Você não pode voltar para Betel vestindo-se como em Siquém. Você não pode voltar para lá com vergonha, porque Deus não poderá fazer o que disse que faria enquanto você apresentar a Ele sua vergonha. Deus já disse: da sua vergonha não me lembro mais, do seu fracasso não me lembro mais, da sua falha não me lembro mais, da sua transgressão não me lembro mais. Ei, presta atenção aqui, ei, pega isso, pega essa. Deus repete aqui uma fala que Ele havia dito lá no capítulo 32. No capítulo 32 Ele disse: você não será mais Jacó, mas Israel, porque lutou com Deus e com os homens e venceu. Deus fala aqui, mas não fala tudo. E eu fiquei, quando li esse texto, pensando: por que Ele não falou tudo? Porque lá atrás Ele deu um nome. Aqui o nome significa mais do que um nome. Um nome significa uma nação. Mas você nunca verá o seu futuro se não entender seu presente com uma real identidade. Seu nome era Jacó. Primeira vez que você passou por esse lugar aqui, você era um mentiroso. Primeira vez que você passou por aqui, você era um adúltero. Primeira vez que você passou por aqui, você era um imoral, vivia preso na pornografia, você era um viciado, você era um mentiroso, você era murmurenta, você era isso, você era aquilo. Mas agora, na segunda vez, você tem que tirar aquela roupa com a qual você se envergonhava, porque eu estou vendo não o que está fora, eu estou vendo o que eu coloquei dentro de você. Por isso agora eu digo Israel, não mais como identidade, mas como um futuro. Agora presta atenção. Enquanto você estiver vestido com as roupas de Siquém, o Israel que carrega uma nação não poderá manifestar o futuro. Eu quero te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus. Jeremias 31 diz o seguinte, no verso 31 a 33: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade, não de Jacó, mas de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, porque olhavam o tempo todo aquilo que estava ao redor deles. Nessa nova aliança, diz o Senhor,
esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aleluia! Há algo dentro de você que Deus pôs, que é minha responsabilidade como pastor garantir que se manifeste e impedir que qualquer roupa que tenham colocado em você, mentirosa, mentiroso, fofoqueiro, fracassado, indigno, injusto, pecador, impuro, viciado, grosso, mal educado, duro de coração. Está na hora de trocar essas roupas. Está na hora de trocar isso para olhar essa nova aliança que foi colocada do lado de dentro e que é maior do que tudo que está do lado de fora. Está na hora de trocar essas roupas e dizer: Deus, Tu és um Deus de geração. Tu abençoa agora, Tu abençoa o futuro. Mas o futuro não é um tempo, o futuro é um processo de sair de dentro de mim. Deus tem coisas grandes, reis, coroas,